Hoje vamos falar sobre sinonímia, antonímia, paronímia, homonímia. Nessa aula que faz parte também de um estudo de coesão, quando você estabelece uma substituição por um elemento sinônimo, por um elemento antônimo, homônimo. Todos esses itens a gente vai trabalhar com afinco na aula de hoje. A grosso modo, sinonímia quer dizer o quê? Palavra que possua um sentido aproximado ao outro. Por exemplo, alegria e felicidade são sinônimos. Você consegue fazer a troca dentro de uma prova por alegria e felicidade. Agora, se em vez da palavra felicidade fosse a palavra, por exemplo, júbilo, seja sincero comigo, candidato. Se pedisse para trocar pela palavra júbilo, você diria que a troca foi feita de forma correta? Manteria o sentido original? Me diz, isso aqui é uma questão de paráfrase? Trocar uma palavra sinônima de outra? Me diz, júbilo. Daria para trocar? Não, porque a palavra júbilo, muitas vezes, pertence a uma faixa de linguagem diferente àquela de alegria. Portanto, gente, se você não tem um nível adequado para fazer essa prova, isso pode te dificultar. O problema da sinonímia não é você entender o seu conceito, palavra de significado aproximado. Não é. O problema é você lidar com as faixas de linguagem. Daqui a pouco eu falo. Alfabeto abecedário, ancião, idoso, pedra e rocha. Você concorda comigo que essas palavras aí não costumam cair nessas provas? Claro que não, porque elas são bastante simples. São muito simples. O problema está nas faixas de linguagem. Enquanto que a palavra alegria pertence a um nível mais básico de entendimento, a criança de 4 anos, por exemplo, faria a acepção dessa palavra, saberia o seu significado. A palavra felicidade, agora a palavra júbilo não faz parte do linguajar dela. O acervo linguístico dela é muito curto. Ela ainda não leu o suficiente, não ouviu, não conviveu o suficiente para saber o que seria a palavra júbilo. Na apostila de vocês, eu vou falar sobre esses níveis de linguagem. A palavra costume. O que é um costume? É um conjunto de vivências que determinada sociedade ou grupo social vive. O que é costume é algo que uma sociedade vive. A palavra costume pertence a um nível mais básico da linguagem. Qualquer pessoa, vamos lá, que ela começou a ser letrada, uma criança de 4, 5, 6 anos, consegue fazer a acepção desse sinônimo. Já na palavra praxe, eu tenho um nível de linguagem mais intermediário. Não é qualquer pessoa que sabe o significado da palavra praxe. Deixa eu colocar num contexto, você com certeza sabe. Por exemplo, é de praxe que o professor dá aula aqui às terças. É de praxe, é de costume. A palavra praxe e costume são sinônimas e você consegue, porque você pode estar no nível intermediário. Agora a palavra veso é um nível mais culto, é um nível mais padrão da linguagem. Não é qualquer pessoa que consegue fazer a acepção da palavra veso. Já pensou numa prova IDECAM pedindo para trocar a palavra costume pela palavra veso? Qual foi a estratégia utilizada pela banca IDECAM? Qual foi, gente, aí a estratégia? Foi a estratégia de uma palavra de faixa de linguagem diferente. Ela faz isso? Julgue você. Vamos dar uma olhadinha nessas duas questões da banca IDECAM. Número 1, que diz o seguinte, ó. A relação de sinonímia entre os vocábulos distintos diz respeito a determinados aspectos semânticos contextuais. Considerando a preservação do sentido original do texto, os vocábulos destacados a seguir seriam substituídos adequadamente pelas respectivas sugestões. Aí, candidato, você vai grifar esse nome. Exceto, com exceção de. A banca IDECAM é conhecida como a pergunta da negação. Ela pede, ela explica, ela diz, olha, todas elas estão corretas. E coloca muitas vezes a palavra em caixa alta, exceto, menos,
com exceção, mas não é obrigação dela colocar esse nome em caixa alta, não. Ela coloca um texto enorme e você se perde na pressa sem saber que ele quer a incorreta. Toma cuidado com isso. Leiam o enunciado da questão, pelo amor de Cristo. Vamos dar uma lida aí, letra A. Que fomentam o ódio entre as pessoas. Fomentar o ódio entre as pessoas é sinônimo de incitam o ódio entre as pessoas? Claro que é. É um sinônimo possível dentro desse contexto. Sonho da sociedade proletária se tinha frustrado, se tinha malogrado. Perfeito. Frustração e malogrado são sinônimos. A ambição desvairada, que não tem controle, a ambição frenética, sem controle, também são considerados sinônimos. Claro que o gabarito é a letra D, com a exceção da letra D, eu tenho: não sairemos do impasse que inviabilizou o regime comunista. O impasse que desaveio o regime comunista. Olha, o candidato sabe que a letra A, a letra B e a letra C não estão corretas. Ele chegou na letra D e está em dúvida. Eu não sei o que é desaveio. Portanto, fazer a troca por inviabilizou, que é não deixou, não se sabe. A gente vai pecar pelo não saber. Que a palavra desaveio e inviabilizar não são sinônimos. Gabarito, letra D. Assinale a alternativa em que o sinônimo da palavra sublinhada está correto. Agora ela quer a correta, né, essa cretina? Usa caligrafia para esboçar. Esboçar é riscar, né? Fazer um rascunho. Enredar, que é entrar. O que é que tem a ver riscar com entrar, enredar, caminhar? Elas não são antônimas, não são sinônimas. Elas são apenas o que, gente? Diferentes. Para um leitor compulsivo que lê muito, não necessariamente uma pessoa que lê muito é compulsiva. É ler muito tendo um certo controle. Compulsivo é um exagero. Quem tem controle não é exagerado. Cena ou diálogo relevante. Cena ou diálogo relevante, que tem importância. Intermitentes é que apresenta intervalos. São apenas diferentes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Relia ou cultuava. Cultuar e venerar, você sabe que são sinônimos. Tudo bem? Letra D, gabarito correto. Falando um pouco da antonímia. Antonímia, você sabe que é a relação de antônimos que as palavras possuem. O antônimo, gente, segundo Evanildo Bechara, ele diz que é um paraopositor excludente. O que é um paraopositor excludente? Que para eu considerar um antônimo, eu tenho que excluir o outro. O antônimo só existe à exclusão do outro. Por exemplo, eu vou dizer o seguinte: ei, cara, eu fui à feira, em vez de comprar uma maçã, comprei uma pera. Me diga, maçã e pera são antônimos? Não são, gente. Não são. Quer dizer que o antônimo de quando eu dizer eu não comprei maçã, tu vai concluir ligeiramente que eu comprei uma pera? Ou seja, o seu antônimo? Óbvio que não. Então, maçã não é antônimo de pera, nem vice-versa. Vitor, e qual é o antônimo da palavra maçã? Não maçã. Não existe. O Pascoal Segala diz que é só colocar o advérbio não na frente. Não maçã. Maçã, não maçã. Não tem, gente. Ele aconselha que faça isso, mas não existe antônimo de maçã. São apenas o que, gente? Diferentes. Nem toda palavra possui o antônimo, porque precisa excluir. Ok? Então vamos lá, gente. Simples e complicado, um exclui o outro, são antônimos. Quente e frio são antônimos. Sábio e ignorante são antônimos. Pobre e rico são antônimos, porque um exclui o outro. Todos esses pertencem a uma faixa de linguagem comum. O problema é você não dominar as outras faixas de linguagem. Por exemplo,
A palavra bom pertence ao nível mais básico da linguagem. Se a banca circulasse a palavra bom e pedisse para trocar pela palavra maligno, que é um nível mais intermediário da linguagem, você trocaria? Maligno. Eu lembro lá do desenho do He-Man que tinha a maligna. Desde quando eu era criança eu aprendi o que significava a palavra maligna pela personagem maligna, que era uma pessoa muito ruim. Ruim e bom são antônimos. Maligno e bom são antônimos. A palavra malevolência é um nível mais culto da linguagem. Me diga você, candidato, a troca da palavra bom pela palavra malevolência dentro de uma prova IDECAN, você conseguiria fazer a acepção? Me diz aí. São sim antônimos. Malevolência vem de malevolente, uma pessoa que causa o mal. Vamos ver como a banca IDECAN se comportou em relação à antonímia. Ela disse o seguinte, ó: na adolescência, essas duas percepções são abaladas. Ou seja, são abaladas que são, ele quer uma que seja antônimos. São abaladas que causou estremecimento. Ela não ficou... Vamos lá, o que seria um sinônimo para a palavra abalada? Abalada que está traumatizada, que causou abalo. Qual seria o antônimo de abalada? Notável. O que é que tem a ver abalada com notável? Uma coisa que está à vista. Uma pessoa abalada é notável, né? Delicada, que precisa ter calma. Ou frágil, né? Determinante. Abalada e determinada são antônimos? Claro que não. O antônimo da palavra abalada é firmes. Letra A, gabarito. Firme, uma coisa segura. Abalada que estremeceu. Na quarta, também pediu o antônimo da palavra falta. A falta de dados para a maioria dos países. Falta e medida são diferentes. Falta e carência são sinônimos. Demasia não. Olha, já passou para um nível mais intermediário, ou culto. A palavra demasia não é tão comum nos dias de hoje. Pode não saber o que quer dizer a palavra demasia, que é sim, excesso, é muito, que é o contrário de falta. Letra C, nós temos o meu gabarito. Necessidade e falta são sinônimos também. Ok? Agora a gente vai entrar em um outro campo que é de homônimas, polissêmicas e parônimas. Homônima, esse nome homo quer dizer iguais. Palavras que são iguais em algum aspecto, seja ele fônico, que a gente vai chamar de homófona, seja a semelhança na gráfica, sendo chamada de homônima homógrafa, ou homônimas perfeitas, sendo iguais no som e na escrita. Por exemplo, aqui esse exemplo, ó. O almoço estava ótimo, eu almoço aqui todo dia. Nós dizemos que essas homônimas aqui são homógrafas. Homógrafas. Porque a grafia delas é igual. Lembre aqui o nome igual. Ela é homógrafa porque a escrita dela é idêntica, só que o som é distinto, é diferente. Eu digo de forma aberta, fechada, como se tivesse um tio aqui. O almoço estava ótimo. Eu almoço aqui todos os dias. Esses acentos não existem não. É só para sinalizar que o som deles são diferentes. Ok? Homônima, homógrafa, escrita igual e som diferente. Já nas homônimas homófonas, como você já está vendo aqui, é igual aonde? No som. O som delas são iguais, só que a escrita são diferentes. Cela, cela e cela.
As três palavras são escritas diferentes, aqui são iguais, né? Mas elas são diferentes daqui. São diferentes na escrita, mas o som preserva-se o mesmo. Cela, cela, cela. A cela com C é C de compartimento, quarto, lugar. A cela do padre se referindo a quarto, tá? A cela da prisão se referindo àquele cubículo onde fica preso, não é verdade? Ana sela a carta, que é do verbo selar, de pôr um selo. E aqui é a sela do cavalo, o arreio. Aqui também se inclui sessão, né? O sessão com CSS, sessão com SSS e sessão com CS e cedilha, que vem da secção de departamento. Tudo isso a gente vai treinar daqui a pouco. Eu faço uma lista de homônimas, parônimas lá no final da nossa aula. E você tem que treinar, porque esse conteúdo aqui cai demais nas questões de paráfrase. Você viu em paráfrase a palavra cheque com X e cheque com CH? Aí é uma homônima homófona, cheque, cheque. São diferentes na escrita e no sentido também. Essas duas aqui, gente, as homônimas homógrafas e homófonas, elas são chamadas também de imperfeitas. Por que elas são imperfeitas? Porque elas apresentam, é uma homônima imperfeita, porque elas apresentam uma imperfeição, seja no aspecto fônico, seja no aspecto gráfico. Existe também as homônimas que são chamadas de homônimas perfeitas. O que são as homônimas perfeitas? A escrita delas é igual, o som é igual. Veja, a manga da blusa rasgou, manga. A manga que chupei, fruta. Ana manga de mim, de forma coloquial, isso aqui não existe no Volpe, viu? Ana manga de mim. Aqui o verbo de rir, debochar. Aqui no Nordeste a gente usa bastante. As três palavras possuem o som igual, possuem a escrita igual, mas o sentido são diferentes. Pessoal, para ela ser uma homônima perfeita, elas precisam ter três aspectos: som igual, escrita igual, e o terceiro aspecto mais importante, que elas não guardem nenhum significado aproximado, nenhuma relação de sentido. Não estou entendendo, Vitor. O que é que manga, blusa, tem a ver com a manga, fruta? Ai, Vitor, tem a ver a cor. Que cor, menino? Quer dizer que não existe manga preta? Não, tá aqui, ó. Tá aqui. A manga da blusa pode ser preta, branca, azul. A manga fruta geralmente é amarela, verdinha, né? Preta pode ser podre, né? Mas não tem nada a ver com a manga fruta. E a manga fruta ou a manga blusa, o que é que tem a ver? Ela manga de mim, como deboche. Ou seja, manga, 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 apesar de terem a escrita e o som igual, elas não guardam nenhuma semelhança de significado entre elas. Agora observe esse conjunto de palavras que está na apostila de vocês, gente. Ó. O carro estava com a chave na ignição. A chave do carro. A chave do cadeado, aqui já são duas chaves diferentes. Uma chave do cadeado e chave de carro é diferente. Não desligue a chave de luz, que geralmente é um botão. São três chaves, são três sons iguais. Três escritas iguais. Vitor, por que essa aqui não é chamada de homônima? Porque elas carregam entre si um significado. É um instrumento para fazer alguma coisa. Você já usou a sua chave de acesso? Por exemplo, a chave Pix, quando você vai comprar alguma coisa. Ah, vamos falar em chave Pix? Vamos falar em comprar minha apostila, gente? A gente faz chave Pix também. Olha a apostila lindíssima, apenas R$80 você adquire esse curso para você acompanhar. Bora, fazer que nem aqueles mexão da Jequiti, né? Já estou aqui passando para você. Então é isso, faz uma chave Pix. Essa chave é um código. Elas carregam uma semelhança entre si. Chave Pix é um elemento instrumento para você entrar em alguma coisa. A gente deixa de chamar homônima e passa a chamar de palavras o que, gente?
polissêmicas. Uma palavra polissêmica é uma palavra que tem um som à escrita igual e elas carregam uma base significativa entre elas. Outro exemplo aqui, ó. Fui ao posto de gasolina e depois fui ao posto de saúde. Óbvio que esses dois lugares são dois lugares, a semelhança está aí, dois lugares que prestam serviços, outra semelhança, só que a diferença entre elas são dois serviços diferentes. Um presta saúde e o outro gasolina. Mas elas possuem uma base, uma matriz de significação. Lugar que presta serviço. Elas são, pois, polissêmicas. Essa é a diferença entre polissemia e homônima. Beleza? Virando a página aí, gente, nós temos aí as palavras parônimas. Já nas palavras parônimas, elas não possuem graus de igualdade em algumas palavras. Elas guardam alguma semelhança entre uma e outra. Por exemplo, a palavra cavaleiro. Cavaleiro, eu posso escrever também cavalheiro. Qual é a diferença entre essas duas palavras? O acréscimo de uma letra. Cavaleiro, cavalheiro. Duas pronúncias iguais. Perceba, o som delas não é igual não. Cavaleiro, cavalheiro. Tem uma diferença de uma letra. A escrita não é igual e os significados são diferentes. Quando uma palavra se parece com outra, parecida, ela vai ser uma palavra parônima. As parônimas geralmente possuem diferença de uma letra apenas. Observe aí nos exemplos que está na apostila de vocês, gente. Ó, o juiz vai absolver, absolve. Na outra, Ana vai absorver a água. Absolver é libertar, perdoar, e absolver é sugar. A diferença entre elas, o som é parecido, a escrita é parecida, veja, parecida, elas são chamadas de parônimas. A vizinha vai delatar o criminoso, vai denunciar esse criminoso. A enfermeira vai dilatar a sua veia, alargar para poder entrar o medicamento. São apenas parecidas, elas são chamadas de parônimas. Você consegue ver que eu fiz aqui algumas palavras que causam problema. Homônima, parônima. Fiz uma lista aí, você tem que conhecer. Além de você, conhecer, você vai fazer a atividade que está na apostila de vocês, 1 e 2, que são normas. O que é que você vai fazer nessa norma? Você vai grifar, para você não ter que... Não, escreva. É melhor você escrever, deixa de preguiça. Escreve uma das suas opções, preencha. Por exemplo, aqui consertam-se celulares. Conserto com S ou com C? Nesse concerto aqui é com S de serviço. Então, aqui consertam-se com S celulares, computadores e tablets. Você tanto pode circular a opção que você escolheu ou escrever. Escreve, deixa de preguiça. Depois que você preencheu, confere um gabarito lá no final e eu tenho mais questões. Eu espero que eu tenha mais questões. Tenho? Tenho. Olha o tanto de questão da banca IDECAM.